Salve, salve, galera! Já estamos ao vivo aqui com mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Hoje é um dia muito especial, porque finalmente, eu vou começar falando doutor, eu conheço o doutor Alessandro. Eu conheço o doutor Alessandro há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Primeira vez. Né? Como é que você tá, cara? Toca aí, tem que tocar, fazer um toquezinho aqui. Agora sim, vem no podcast. Graças a Deus, tudo bem, Edu. Eu quero iniciar aqui primeiro te agradecendo pelo convite. Que isso, cara. É um prazer enorme estar aqui hoje. Poder falar um pouco de cidadania italiana pro pessoal, pros seus seguidores. Eu acho que vai ser bem importante. Vai ser bem positivo, porque o pessoal tá sempre querendo saber sobre isso, sim, né? É um tema que tá sempre em alta aí, né? Acho que, sei lá, a gente tá no Brasil, aí vê um monte de coisa acontecer, fala, eu quero vazar disso aqui. Tem muita gente hoje querendo sair do Brasil. Muita gente, né? Muita. E a Europa é um dos melhores caminhos, né? Pro cidadão brasileiro, que pode vir para cá com documento. Né? Com documento é um caminho que, com certeza, seja sozinho ou com família, é um caminho a se considerar. Sem dúvida. E já, né, começamos aqui agora. Já quero agradecer a você que está em casa, né? Sejam muito bem-vindos aqui no podcast, aqui no canal. Se você não conhece o Irlanda Talk Show, já vou pedir para você falar que vocês são muito bem-vindos e pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixar o like nesse episódio e enviar para todo mundo que você conhece aí, ó, que de repente pode ter uma cidadania aí italiana reconhecida, hein? E eu falo isso em todo episódio, né? Que eu sempre aconselho a Gioia. A Gioia veio até mim hoje pra gente bater um papo. Então, mandem perguntas aí, que eu tenho certeza que ele vai, né, dar atenção e responder pra vocês. Obviamente, isso é uma coisa muito pessoal, aí você vai ter que falar, não tem como, né, responder tudo. Mas a gente vai falar bastante sobre cidadania, os benefícios da cidadania, né, italiana, as portas que se abrem, né? Um pouco do processo, as diferenças dos processos. Enfim, então já compartilha aí com todo mundo pra seguir esse episódio que vai ser muito bom. Hugão, como é que você tá, lindão? Não falei com você hoje ainda. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda. Eu não sei porque teve algum momento que eu acordei hoje achando que já era meio de semana. Tamo bem. Você sabe, hoje é o verão. Hoje é segunda-feira, eu acordei bem pra caramba, era 4 horas da tarde, falei, caramba, cara, podia já ser sexta, eu já tô cansado. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem. É falta de sol, pô, é falta de sol. Falta de sol. É falta de sol, mas semana que vem... Semana que vem a previsão é de calor. Amém. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui. Aí. Amém. Aí já tá perfeito. Tomara, pelo amor de Deus. Previsão de calor pra semana que vem. Tomara que derreta. Né? Tomara. Vai dar bom. Vamos, Na Itália energia... tá quente. Na Itália tá quente. Energia, só 40 graus, só né? 40. 40 e pouquinho. Eu não consigo, não. Olê, da onde que você é, cara? Antes da gente entrar no assunto da Itália. Eu sou natural de São Paulo. Você é de São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo, morei minha vida toda em São Paulo, me formei em São Paulo. E, enfim, faz, curiosamente, o ano que vem, já 10 anos que eu estou por aqui. 10 anos. 10 anos já aqui na Irlanda. Logo que eu me formei em 2009. Né? Em 2009, aí mantive o escritório de advocacia no Brasil. Neste meio tempo, eu me especializei no assunto e abriu a oportunidade de vir para a Europa para trabalhar única e exclusivamente com cidadania. E primeiro ponto foi trazer, né, a ordem nossa. Nós somos advogados no Brasil, mas você não pode, advogado brasileiro não pode atuar na Europa, né? Você pode trabalhar somente, atuar com os processos no Brasil. Então, o primeiro passo é trazer a nossa ordem para a Europa, se qualificar aqui na Europa e atuar como advogado aqui também. E aí fica também uma dica, né, para aqueles advogados que estão no Brasil e queiram ir para cá, também é possível. E montei o primeiro escritório aqui, né, aqui na Irlanda. É um escritório que eu digo que é um escritório chave para a gente, porque tem muitos brasileiros aqui, e muitos deles ficam em virtude do passaporte. Sim. Né, porque a gente sabe que se não for assim, tem prazo, né, para regressar para o Brasil. E é isso, aí eu vim para cá, começou, graças a Deus, a fluir. E aí foi o segundo escritório Itália, depois um período com o escritório também em Portugal, e mantenho ainda o escritório no Brasil, claro. Mas originalmente sou de São Paulo. Que legal. Você falou um negócio de advogar aqui e tal. Entrando um pouquinho nisso assim, precisa estudar de novo aqui ou só fazer algumas provas? Como que é essa certificação? Então, isso até é curioso comentar, porque até a semana passada
existia a reciprocidade entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados Portugueses, até a semana passada. E curioso que foi unilateralmente rompida essa reciprocidade pela Ordem dos Advogados de Portugal. Então, até então, os advogados brasileiros poderiam fazer apenas a convalidação das matérias e ingressar para o quadro da Ordem dos Advogados Portugueses. E assim já trazia a tua ordem para a Europa, certo? Agora, com a quebra, né, dessa reciprocidade, não há mais essa possibilidade. Então, aqueles que queiram vir para a Europa com documento precisam agora sim fazer as provas para advogar na Europa. Tá, mas aí são provas, não tem que estudar de novo faculdade, essas coisas? Na verdade, então, você vai precisar se qualificar, né? Uma questão importante é que a doutora... que esteve aqui, a doutora... A Thaís? A Thaís. Eu conversei com ela, ela é especialista nesse assunto. Ela fez, inclusive, eu não sei se ao certo ela fez a prova ou ela fez essa reciprocidade também, mas acredito que ela tenha aproveitado algumas matérias para fazer o bar aqui na Irlanda, né? Agora, a Itália já é diferente. Itália a gente traz, voltando lá para aquele assunto, que traz a OAB, a ordem para ir para a Europa. Eu trouxe por Portugal, depois levei a Itália, né? Agora, com esta quebra, se você for para a Itália, por exemplo, você como cidadão, aí você tem que aplicar, fazer a sua prova lá. Faz lá. E aí esse assunto, como é uma matéria nova, eu já não sei se te dizer se você vai precisar fazer a faculdade ou você consegue absorver essas matérias que você já teve no Brasil e aplicar para a prova propriamente dita. Entendi. Tá. Bom, de qualquer forma, a Thaís e a Daiva, elas estarão aqui daqui uns dias. Semana que vem, não é, essa história aí foi um pouco controversa, né? Porque a resolução saiu em 2 dias, não foi? Isso, 3 dias. Exatamente. Ficou estranho isso, foi né? Muito rápido. Porque minha namorada é advogada também, então a gente tá sempre conversando ali, ela falando sobre. Sim. E foi assim, ó, saiu num dia, 2 dias depois tava... Muito rápido e pegou muitos advogados de surpresa, né? Muitos advogados. Tinha gente que tava com os documentos lá, ali em andamento já, né? Sim, e aí acabou. Que coisa, Uma vez que romperam a reciprocidade, não há mais essa possibilidade. E foi só Brasil, tá? Só Brasil. Angola também, dos países falantes da língua portuguesa. Foi só o Brasil, os outros não. Até onde eu sei. Exato. Caramba, que péssima notícia, né, para os advogados que já estavam, principalmente mas porque mas planejando. É possível né? ainda, né? É possível ainda. É claro que se você pretende vir para cá, por exemplo, para a Irlanda, é lógico que a gente está conversando aqui também de saber não só a matéria em direito em si, mas a língua inglesa também. Sim, a língua, a lei. Exato. Uma coisa é você ser fluente no seu inglês diário, no dia a dia, da sobrevivência, né? Normal, natural. Agora, difícil é você adaptar esse seu inglês ao jurídico, né? Trazer a língua inglesa ao jurídico. Isso aí tem muitas palavras que são diferentes, a maioria delas, né, de leis, são palavras diferentes. Então, você precisa estudar também inglês propriamente dito para aquilo, né? Para a área da advocacia em si. Mas é possível, não é um... E ainda tem que escolher entre o barrister e solicitor, né? Sim, é diferente. Tem gente que não sabe disso, exato. né? Qual que é a diferença? Agora você me pegou, porque eu não sei. Sabe a diferença? O Gão sabe. O Gão sabe. O barrister é o que vai falar com o juiz lá na frente e o solicitor é o que faz todo o trabalho difícil ali. Existem, na verdade, assim, vamos dizer que são dois caminhos diferentes. Vai? Então, o primeiro, que é o solicitor, ele está ali para atendimento em geral, ele faz trabalho de escritório, vamos dizer assim. Sim. E aquele que vai te representar no tribunal já é o barrister. Então, assim, são existem, duas pessoas o solicitor ele não pode ir com você até o tribunal para te representar, para fazer uma audiência. Agora, fica a função do diferente, advogado. né? É como se fosse um pouco mais qualificado, vamos dizer assim. Entendi, porque no Brasil, no Brasil você a pode, própria pessoa, né? Exato, o próprio advogado. No Brasil você pode, dependendo ali da sua área. Que interessante, né? Isso daí, você pega ali, tipo, você fez Doideira, tudo com né? aí depois é outra pessoa que vai te representar. E se você ficar parado na frente da corte ali, você vê as pessoas entrando com o cabelinho. Eu não lembro o nome certo daquilo, mas tem o cabelinho peruca. tudo ali bonitinho. Não deixa de ser. É uma peruca, né? No Brasil, hoje nós usamos muito a toga ainda, né? Que ainda é, por exemplo, principalmente no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri você usa a toga, a advocacia, a magistratura e a promotoria ainda usam togas, né?
Mas não mais as perucas, isso aí já foi abolido há muitos É que a Irlanda, ela tem anos. muito essa coisa, né? No meu caso, seria até legal, né? E aí você vê os caras correndo ali com o braço cheio de files, assim. Cara, eles segurando carregam peruquinha, várias assim, caixas. Pra não sair voando, né? E sair correndo. Eu morei ali na a Smithfield, capa voando. do lado ali da Four Courts, e direto, assim, você tava indo pro Lowe's, eles passam com um carrinho, não sei o que. Eu falei, gente, tem ninguém pra carregar essa galera. Isso é interessante também, pra você ver como que no Brasil, muitas vezes nós... Vamos falar disso também mais pra frente, mas o Brasil, eu vou te dizer uma coisa, que ele tá bem avançado em certas matérias, né? Por exemplo, nós hoje em dia não temos mais processos por folhas, né, de papel. Isso não existe mais no Brasil. É claro que a gente fala aqui de comarcas grandes. Eu tenho processo, por exemplo, que só para explicar, eu movimento o Escritório Brasil, principalmente quando o assunto é retificação de documentos, restauração, suprimento, certidão tardia, né, que isso aí precisa para o processo de cidadania italiana. Mas existem algumas comarcas que são bem longínquas, por exemplo, Espírito Santo, ainda existem ali comarcas que são físicas, tá? Mas em sua grande maioria, São Paulo, absolutamente, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, é tudo digital. Então não existe mais folha sobre folha, é tudo agora computador. Isso para você ver. Aqui não. Aqui você encontra ainda advogados levando processo. Cartas. Exato. Que loucura. Entregues pelo correio. Lembra um tempo atrás, até, acho que estava no meio da pandemia, que para aplicar para a cidadania irlandesa, você tinha que mandar seu passaporte ali, o brasileiro, e aí eles perderam vários. Você lembra disso? Que loucura. Perde. E tipo Por isso assim... que nós ficamos até um pouco meio receosos, né? Falar, não, mas imagina, como que pode perder um documento oficial tão importante? E não pode ser cópia, tem que ser original. Tem que ser original. Mas agora mudou, né? Agora você manda a cópia mesmo e precisa já ser era. autenticada, né? Reconhecida. Desde que você leve lá e o solicitor ele vai carimbar pra provar que tipo autenticada. É isso. Mas é isso, né? É um país que é tão avançado em muitas coisas e pra outras coisas assim é uma coisa meio arcaica, né? Sim. Tipo, nada a ver. Até hoje usar papel pra um monte de coisa. Du, se eu te contar aqui, fugindo um pouco do assunto, mas se nós entrarmos no campo medicina, nossa, aqui na Irlanda também você sabe que é triste. Complicado. É triste. É complicado. Então o Brasil também, as pessoas podem até duvidar, mas quando você está muito tempo fora, você começa a enxergar o Brasil com os outros olhos. Sim. E não é todo o mal que a gente pensa que é. Né? Tem por exemplo, uma coisa que é o meu dia a dia, então a gente gosta muito dos cartórios do Brasil. Claro que eu estou falando de cartório estruturado. Sim. Existem cartórios que não têm estrutura, é diferente. Sim. Mas aqueles cartórios que são estruturados trabalham muito bem. Sabe, eu tenho em parceria um cartório no Brasil que faz todos os nossos apostilamentos. Eles fazem isso para mim lá no Brasil e me mandam aqui em questão de uma semana. Nossa, olha isso. Sabe, então são cartórios muito bem organizados, desenvolvidos. Por exemplo, se você precisa, e tem muita gente que passa por isso, já entrando aqui agora no assunto de cidadania propriamente dita, pós-processo, tem muita gente que precisa, é claro, da documentação da certidão de nascimento, muitas vezes do casamento e nascimento dos filhos, italianas. Quem faz isso? Comune. Faz a transcrição, registra os documentos e fica meses e meses e meses esperando. Não há estrutura na sua maioria. Né? Comune italiano, em relação a cartório, está muito atrás. Nossa, sim. Os cartórios do Brasil são anos-luz à frente. Sem dúvida. Existe despachante ainda? Não, então, até tem, mas o grande problema é o seguinte, que comune, sabe o que acontece? Comune, ele trabalha de segunda, quarta e sexta, muitas vezes das 9 da manhã ao meio-dia, e nesse outro período fica resolvendo questões internas. Só que Comune não trabalha só com cidadania. Comune, ele trabalha com todas as questões que envolvem aquela cidade, aquela região. Então é muito trabalho. É a prefeitura, né? E é tipo, por mais que algumas hoje em dia tem computador assim, é muito trabalho manual ainda, né? Pelo menos a que eu fui lá na Calábria. Meu Deus, era no meio do nada, lá na montanha. Só tinha casa caindo aos pedaços. Exato. Quanto menor o Comune, muitas vezes as pessoas pensam assim, o Comune é pequenininho, vai andar minha documentação mais rápida. Às vezes é o contrário. Pela falta de experiência do oficial, isso pode te acarretar prejuízos de ordem de tempo lá na frente. Muitas vezes o oficial vai pegar a tua documentação, o cidadão foi reconhecido italiano, mas aí, o que eu tenho que fazer agora? Ele não sabe. Não sabe, simplesmente não sabe. Então tem que ir lá nos livros, olhar, ver o que tem que fazer e aí sim prosseguir com a sua documentação. Caramba, eu fui para Empoli, me mandaram para Empoli justamente por isso.
porque era a maior comune de Firenze. Sim. É isso. E aí, tipo... E tem a rápido. contrapartida disso, a outra face da moeda também. Por exemplo, se você for a Roma, Tem mais demanda. Nossa, é muita coisa. Deus me livre. É muita coisa. Então aí você fica naquela, não, tudo bem, o pessoal Eu- sabe fazer, mas quanto Vai que vai chegar no demorar documento muito. pra ser feito? Eu acho que o lance, assim, quando vai fazer, tipo, acho que é ter paciência, né? Porque Sim, quando é ter você paciência. bota aí tipo assim, a coisa do prazo, né? É muito incerto falar, tipo, eu acho que tem um prazo máximo que eles estipulam, Sim. mas não tem como ter um prazo mínimo. Né? Porque não depende né, da mão de quem tá por trás do processo ali. Na verdade, aqui a gente tem que separar duas vias de reconhecimento de cidadania italiana. Né? Eu vou dizer aqui, eu vou começar aqui falando um pouco de cidadania, mas a grosso modo, descartando a via consulado. Tá? Porque a via consulado hoje em dia não é interessante para ninguém. Consulado hoje, para você ter uma ideia, de São Paulo, está fazendo cidadania de 2014. Então veja, o ano que vem já bate 10 anos. Então não é interessante para ninguém. Nessa espera, 10 anos. No meu escritório a gente nem trabalha com cidadania via consulado. Então ficam o quê? Sobram duas vias, né? A primeira delas é a via administrativa, que a via administrativa acho que você fez, né? Isso, foi a minha. A via administrativa é aquela que você precisa viajar à Itália, ficar por um período. Então muita gente confunde. Na verdade, sim, não é que confunde, né? Vendem hoje em dia. Inclusive isso foi matéria já de publicação lá no nosso Instagram, que assessoria, tem muitas assessorias muito boas, tá? Muito boas mesmo. Mas existem outras que você tem que ter um pouco de cuidado. Então veja, aquela assessoria que fala para você, venha para a Itália, fique apenas 45 dias, o Vigili vai verificar que você está aqui em solo europeu e você pode retornar para o Brasil, corra. Isso é ilegal. Isso cancela a cidadania. Muitas e muitas vezes eu já tive casos de clientes chegarem, veja, eu tenho meu passaporte, estou com meu passaporte em mãos. Chegou uma carta para mim, chegou uma carta aqui para eu devolver o passaporte. Nossa, que Cidadania isso. cancelada. Por quê? Uma vez que você tem a cidadania, tudo isso aí é alocado no comune, tá? Se determinada assessoria que trabalha bem, coloca lá tua documentação em ordem, escorreita, certinha, bonitinha, só que tem outra que não, trabalha com fraude à residência, fraude à documentação, este comune vai ser investigado. Uma vez que o comune seja investigado, toda a documentação que está lá dentro vai ser objeto de investigação. Entendi. O que é o prazo de 45 dias? É o prazo do Vigili. Até 45 dias que ele tem para verificar que você está realmente na Irlanda. Então não há que se confundir. Na 45 Itália, né? dias. Na Itália, perdão. Não é 45 dias que você precisa ficar na Itália. Não. Isso é prazo de vídeo. Então, veja, você tem o seu tempo, você precisa ficar na Itália até o seu procedimento sair. Até sair. O fato de você vir antes, isso gera essa fraude à residência que é comumente hoje verificada. Então, é só você jogar na internet, veja lá, cidadanias italianas canceladas, veja os motivos. Ou é fraude a documento, ou é a residência. Inclusive Isso, a fecharam, Muito comum. prenderam muita gente, Muito, fecharam muito comune. O ano passado, não foi? Os últimos 2 anos aí. Muito. E corrupção. É claro que corrupção também a gente tem que colocar aqui que envolve, né, órgão italiano, oficiais de comune italiano, com muitos brasileiros também, infelizmente. O brasileiro ainda carrega essa mácula, né? Mas existe, sim. Existe. Ale, quem vai na Itália assim, ó, vai na Itália fazer o processo e tal, aí tem um período ali de 3 meses para entrar como turista, certo? Não, isso não tem mais, Du. Não Caiu. tem mais? Não existe mais. Ah, é? E como que faz isso? Outra questão que foi cancelada aí, a reciprocidade, a convalidação, né? Até então você tinha a sua CNH e você fazia trocava, simplesmente ia lá e trocava pela patente, né? Sua patente de guida, que era a carta de motorista italiano. Agora a Itália quebrou não existe mais essa possibilidade. Agora, se você tem a cidadania, você tem a sua CNH brasileira, você precisa fazer aula. Ah, não dá para trocar mais? Não dá mais. Agora, olha só. Existe aí, estão ventilando a possibilidade de voltar, né? Tamanha pressão que tem dentre os ítalos brasileiros, mas há essa pressão para que volte, né? Para
para que consigam ainda fazer essa... É meio chato, né? Você chega num país assim, já sabe dirigir, e aí você tem que fazer igual aqui na Irlanda, cara. Você vai fazer todo o processo pra tirar uma habilitação de novo. Aqui ainda vai um pouco horrível. A contramão nossa, né? Porque no Brasil nós dirigimos de um lado, aqui é o outro. Na Itália não, é tudo igual. Então, é pô, tudo igual. E a lei lá, tipo, bom, na Itália, cara, se você dirigir na Itália, você dirige em qualquer lugar do mundo. Porque não é possível. Na Itália o que você tem que ficar de olho é que existem muitas regiões ali que o carro não entra, que é proibido, né, entrar carro. Então, entrou com o carro ali, por mais que tenha via... Eu já tomei uma multa. Você toma uma multa ali sem mas saber. Mas eu tomei, foi na... Cara, eu acho que eu tomei lá na Itália também. Mas eu tomei, porque eu recebi um e-mail esses dias. Mas eu tomei uma da Espanha, né, que foi até meio que rápido, assim, depois que eu viajei pra lá. E pra Itália, depois de um tempão, assim, eles mandaram uma carta. Até mandei pra companhia do carro, porque eu peguei o seguro que tava tudo incluso lá. Eu falei assim, olha, tô recebendo isso aqui, é fraude ou não é? Porque assim, se ela falar pra mim, não, você tem que pagar, eu vou lá, pago, porque não é caro, é de boa e tal, resolvo, mas e aí? Será que é? Não, você tem que tudo. Porque hoje em dia, até aqui em Dublin agora tá tendo os caras que tá fingindo de fiscal do trem, só pra pegar dinheiro da galera. Sim, tem do eFlow também, a galera mandando SMS falando que seu eFlow tá due. Do eFlow eu recebi. O eFlow é o pedágio. Como se fosse o Sem Parar no Brasil. Exato. Eu recebi também, porque a gente tem a tag, né, que coloca no carro assim, e aí eu como pego estrada muita, então... vai direto. Vai direto. É o Sem Parar do Brasil. Sem Parar, No Brasil tava também esse tempo atrás. A galera... os caras são tão profissionais. Eles ficavam no viaduto, colocavam a câmera, tirava a foto do carro, não sei o que, imprimia, achava o endereço da pessoa e falava, olha, vocês têm que pagar pra essa conta aqui. Que coisa absurda, cara. No Por Brasil, isso que eu mandei pra seguradora. No Brasil, todo dia tem um golpe diferente, né? Não tem o que fazer. Dia. Não adianta. Todo dia. E é isso, Dô. Agora, só para terminar, existe o outro prazo, né? Que nós estávamos falando de prazo, que é o prazo do processo judicial. Uhum. Processo judicial, que hoje em dia é o mais recomendado, não tenha dúvida. Até porque, desde o ano passado, então, o que acontece? Houve o desmembramento. Até então, todos os processos de cidadania italiana eram julgados pelo Tribunal de Roma. Agora, houve esse desmembramento, então são julgados pelos tribunais regionais que competem o comune do italiano da sua família. E fica mais rápido. Fica muito mais rápido. Então, tem o caso no escritório de processos de 4 meses, 6 meses, 8 meses. Até para o pessoal que está aqui na Irlanda, já estão preferindo partir para o processo judicial. Por quê? Segurança. Claro que é muito mais seguro você falar de um processo. Veja, seu processo vai ser julgado por um magistrado. Existe uma segurança jurídica dentro de um processo. Uma vez que tem a sentença do trânsito julgado, você tem o direito líquido certo e imutável. Não vai chegar uma carta para você, igual no exemplo anterior, lá falando, devolve o passaporte. Não, jamais. Jamais. O Ministério Público está em cima para verificar a documentação, magistratura e nós, advogados, ali que estamos também para comandar o processo em favor do nosso cliente. Então, existe o prazo desse processo, e aí o processo termina relativamente rápido. Vamos dizer que para um processo isso não é nada. Eu considero bem rápido, né? Vamos colocar aqui um prazo real, que você termine o seu processo, nem mais nem menos. Coloca 1 ano. Tá? 1 ano de processo não é nada. Já estamos quase no Natal. Sim. Não, ainda mais nós estamos conversando isso hoje no carro. Né? Então, sabe? Então, passa muito rápido. Sim, eu tinha... Desculpa te cortar. Não, finaliza, depois eu pergunto. Não, e aí depois terminou o processo, documentação a comune. Então, nós terminamos o processo, tem a sentença, eu levo a sentença com o trânsito julgado do processo para o comune fazer o registro, né? Primeiro dos clientes, o nascimento, casamento, muitas vezes o nascimento dos filhos vão ser registrados, né? O ato em si vai ser registrado, e a expedição dos documentos, certidão de nascimento italiana, certidão de casamento italiana e certidão de nascimento também, se o caso dos filhos, todas italianas. Entendi. E é isso. Tá. Eu tinha uma visão antigamente, assim, de que, tipo, o processo judicial era só naquela questão da materna de que 59, a lei é isso? 48, Não. Mas não, né? Qualquer pessoa pode fazer. Exatamente. São dois... nós tratamos no direito como objetos, né? Mas assim, existem 2 caminhos, né? O primeiro, que é a via judicial paterna, tá? Que ela envolve o quê? A demora do consulado. Consulado, veja, ele tem... Se você for fazer sua cidadania no consulado, seja qual for, ele tem um prazo de 730 dias para te entregar a cidadania.
Acabei de comentar que, né, o que acontece de São Paulo já vai para 10 anos. Então, o que nós temos aí? Uma situação jurídica muito importante. O rompimento desse prazo há muito. Então, ao passo que eu tinha 700, vamos arredondar para 700 dias, o consulado me entrega em 10 anos. Está errado. Então, o que eu faço? Olha, magistrado, meu cliente ingressou na fila consular, já está na fila consular há um determinado tempo e o consulado não entrega. Quebra de lei. Tinha o quê? 730 dias para entregar. E aí abre a possibilidade de você ingressar com essa ação contra as filas consulares. Porque muita gente fala, ação paterna contra as filas consulares. Exatamente isso, vai combater a demora da fila consular. E aí a outra possibilidade também, aí já envolve uma relação de árvore, né, genealógica, que é em virtude da lei italiana, que determina que a árvore advinda de materna, aí só por via judicial. Você não consegue fazer via comune, via Itália. Já a paterna, que é contra as filas consulares, você pode, tanto judicial quanto também indo para a Itália fazer. Materna não, só via judicial. Prazo é o mesmo. Não altera em nada. É legal isso aí, porque, tipo, antigamente eu pensava assim, não, tipo, pra quem faz a judicial era só, tipo, por causa dessa lei. Porque quando você pensa em cidadania, você começa a pesquisar tudo, né? Sim, esse que muitas vezes é o seu problema. E aí é o pensamento que, tipo, a gente acha ali, não é o nosso pensamento, né? A gente acha informação ali, né? Informação de Facebook. Nossa, mas... Quem nunca, né? Muita. Eu vou te dizer que... a gente recebe muitos comentários assim de... mas isso... Muitas dúvidas, né? Mas eu li isso está certo. Grupos de Face. Né? Então tem grupos de Face. Muitas vezes também, voltando, né? Repito, existem muitas assessorias boas, mas em sua grande maioria, infelizmente, visam ali o contrato. Então, cuidado com isso. É simples, é só você se instruir um pouco do assunto de cidadania e tentar perguntar, faça questões... a pessoa que vai te atender na assessoria, veja se vai bater com essas informações, né, que são verídicas. Pergunte. Se ela fugir um pouco desse conceito que é o real, o do dia a dia, você já sabe que alguma coisa tem errado ali. Entendi. Tem uma galera, assim, tipo, que já vi várias vezes, assim, vai pra Itália e tal, e aí... vai pra férias, sabe? Fica viajando lá. Eu fico até pensando, eu falei, mano, será que eu fico pensando nisso também. Quando eu fui pra lá, a menina que fez... Eu nem saía de casa, ela falou assim, olha, você não pode sair de segunda a sexta... Só sai aos domingos, né? Exato. De sábado depois da meio-dia. Eu ficava trancado sozinho lá no meio do mato. Sei lá quanto tempo eu fiquei lá. E não saía pra canto nenhum. E quando saía, hein? Quando ficava o quê? Perdão a palavra, porque hoje estamos com um advogado aqui, mas a gente ficava na mão. Mas literalmente. Ia passear. Eu tô vendo a gente passear, cara. Eu pago assim, não é possível, gente, isso aí. Tem aquelas pessoas que confundem também o fato de você ir pra Itália fazer sua cidadania com viagem de turismo. Então quer levar marido, ou quer levar esposa, quer levar filhos. Eu falo, gente, não é o momento. Você tá indo pra Itália agora para fazer sua documentação. É um processo, Documentação, tá? Então não é o momento de... Vocês não vão passear, esquece isso. Nem que Pés e o Gão tenha comentado aqui, né? Não é o momento de passear, né? Muita gente faz isso, mas não. Ir pra Itália pra documentação é realmente muito já restrito. Ir com a cabeça pra isso, né? Na verdade, nem tinha muito o que passear, né? Porque a cidade que eu fiquei era tão pequena que às 6 da tarde já não tinha mais ônibus. Aí às 9 da noite acho que apagava a luz. Não tem. Cara. Uma vez, teve um final de semana que eu fiquei numa casa com um pessoal bem legal, assim, né? Lá de... Enfim, era 2 do Sul, o resto de São Paulo ali. E era um pessoal muito bacana, né? E aí tinha um cantor lá, músico mesmo profissional. Ele achou, cara, um violão na casa. É mesmo. Nossa, foi a nossa diversão e tal. Só que onde a gente ficava, a gente tava na frente de uma estação de trem. E ele passava poucas horas por dia, né? E aí teve um momento que que ele não passou. E a gente precisava voltar da cidadezinha, que era domingo, final de tarde, precisava estar na segunda-feira lá. Cara, a gente pedia carona assim, e os italianinhos não paravam, eu achava mó barato, cara. Nossa, foi muito massa. Porque a gente tava próximo. Não sei se você já tiveram a oportunidade de estar na Itália no verão. É muito legal, porque tem aquelas, né? Tem o Fiatzinho bem pequenininho, tem muita Vespinha. O pessoal anda muito de Vespa. Eu fiz muito gostoso. Eu fiz aquele workaway, sabe? Porque eu fiquei na Itália até sair mesmo minha cidadania ali.
Só que aí eu fiquei nesse workaway da vida, né? Eu fiquei trabalhando lá, trabalhando assim, né? Em troca de cama e comida. É um voluntariado, informal, né? A né? gente chama de voluntariado. E aí eu dirigi essas motinhas assim, porque o dono da vila que eu fiquei lá, ele tinha, né, um barco também que ele alugava, tipo Airbnb, essas coisas assim. Às vezes eu tinha que ficar indo pra lá e pra cá, assim, eu pegava essa... Não, é muito legal. Essa vez Existem comum... Nossa, mas a Itália é muito linda, né? Tem lugar que você vai fazer a sua documentação que você fica, nossa. Galera fica na praia, cara, eu fico de cara com não isso. Tem eu fiquei no meio do mato, cara, e a galera eu fiquei no na meio da praia. Eu fiquei na praia, mas tava frio. Eu fiquei no verão. Carnaval ainda, eu peguei 2 semanas fechada a Comune. Sabe, uma coisa que eu acho que é legal falar, né, para quem tá assistindo e não conhece um pouco de cidadania, né, que é tudo isso que você já falou, né, procura se informar direito, procura ajuda, né, busca saber a procedência, né, de quem vai cuidar ali do seu processo, que eu sempre falo que você, né, a tua equipe lá cuida com muito carinho, que é verdade, a gente viu o vídeo da Sheila aí para provar isso. Depois até quero que você comente um pouquinho aqui esse rolê dela aí, cara. Claro. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas por mais que é difícil a gente entender isso, cara, segurar a ansiedade, porque mesmo que você vá fazer com uma empresa séria, tem sempre aquele negócio assim, eu preciso para ontem, não sei o quê. Então já vai na cabeça que qual que é o período máximo? Então já vai esperando o período máximo, porque senão você entra em parafuso, cara. E muita gente também, complementando isso que você falou que é muito importante, o que o pessoal faz? Principalmente aqui. Aqui na Irlanda é muito comum isso. O intercambista vem, faz o seu curso de inglês, faz a sua renovação. Quando tá para expirar, para ir embora, que não pode mais renovar, aí vai pensar na cidadania. Aí é tarde. É desespero. Aí já liga falando, são olha, são a maioria, vários. a maioria, preciso disso para o mês que vem. Não, meu amigo. Não é assim que funciona. É um processo, isso não é... É um processo. Né? O próprio nome já diz, é um processo de cidadania. Né? É um processo de reconhecimento de cidadania. O processo que ele tem? O seu começo, meio e fim. Sim. Não é um ato que você vai, paga e recebe na hora. Não aí tem gente que faz rápido e um mês depois recebe a cartinha pedindo de volta o passaporte. Mas isso é por causa, assim, quando eu fui fazer... eu botei na minha cabeça que eu conhecia muita gente que tava fazendo assim, tipo, tirando em 2 meses, 1 mês, tudo, negócio. Mas tira, isso não é... Veja, isso não é anormal. Você consegue sim. Consegue sim. Claro que depende de todos esses fatores que nós estamos falando aqui. Do comune, seu comune ágil. Da época, por exemplo, agosto. Agosto a Itália não anda. Existe o Ferragosto lá que é tudo parado. Olha isso, então, eu não sabia. É um feriado que nada funciona, bem dizer. Então, assim, agosto é um mês perdido italiano. Caramba, nada funciona, tá? Mas, então, se você encontra uma consultoria, né? Uma assessoria, ou então um escritório que trabalha certinho, pega a sua documentação, já faz o que tem que fazer, retifica se tem que retificar. Veja, pausei aqui porque é um ponto muito importante. Documentos não retificados não vão para frente. Que, para quem não sabe, retificado é o nome, né? O sobrenome ali. Se estiver errado, né? Não só isso também, muitas vezes eu vejo lá, eu faço muitas análises. Então, hoje em dia, eu observo muito mais erros, por exemplo, de datas de nascimento. Vamos supor, no ano de nascimento ali do seu pai, por exemplo, tá lá, 1960. Casou-se, aí no ato da transcrição do casamento, lá o escrevente, por uma razão qualquer, colocou 1961. Poxa. É um ano só, Precisa retificar? Precisa. Eu dou muito mais intensidade na relação de retificação sobre a discrepância de datas do que propriamente nomes. Tá. Hoje em dia já existe a questão do abrasileiramento de nomes, que existe jurisprudência, pacífico. Entendi. Entende? Então, veja, aquele Pietro que chegou que saiu da Itália e virou Pedro, jamais que eu vou pedir uma retificação nesse sentido. Tá. Já entende se que é passivo e que é a mesma pessoa. Entendi. Sobrenome, supressão ou inclusão de sobrenome, aí já é diferente. A gente precisa analisar caso a caso para saber se vai precisar retificar ou não. Entendi. O meu tinha uma variaçãozinha ali, mas é bem pouquinho, assim, se é uma letra, acabou nem precisando. Porque a Itália é muito fonético também. Então, às vezes, uma letra que você insere ou você tira ali, pode ser que, né, não tenha a mesma pronúncia. Né? Então, mas depende.
né? Tudo depende. A análise é um ponto importantíssimo aqui, que todas as nossas pastas, e devem ser assim, né? Todas as pastas têm que passar por uma análise. Todas as certidões, desde o nascimento do italiano até o último requerente. A análise em conjunto, faça essa análise. Precisou retificar, pessoal? Retifique, porque é importante. Vai bater no comune às vezes vai enxergar de outro modo. É tempo e dinheiro, né? Se não fizer sobre essas datas, é o que mais você acha que é o que mais implica? Sim. Ou o que mais faz demorar? Porque o que você precisa, tanto para o comune quanto para o magistrado, o que você precisa? Mostrar que essa documentação toda refere-se a uma árvore apenas e a uma pessoa correspondente ao nascimento e casamento. Entendi. Você não pode jamais deixar ou agente, ou oficial, ou magistrado com dúvida. Se você gerar dúvida na cabeça de uma pessoa, o quê? Improcedência. Ou cidadania via comune denegada. Então não se deixa dúvida. Deixou dúvida na cabeça. Né? E uma vez que. Aqui na Irlanda também eles falam pra cidadania irlandesa que você vai aplicar, você tem que ter alguém ali olhando tudo, cara. Você pode fazer, se quiser fazer por conta, você faz. Mas existe um risco, e o pior risco não é nem você pagar de novo, é o tempo perdido. Sim, exato. Né? Você comentou uma coisa do estudante e tal. Cara, eu sou muito feliz assim que eu tomei a decisão certa. Eu estudei. No meu primeiro ano, assim, aqui, como estudante, eu fiquei assim, renovo ou invisto tudo que eu tenho aqui na cidadania? Eu fiquei assim, fiquei muito em cima do muro. Eu falei assim, tô indo embora. Porque naquela época tinha aquela coisa muito chata de agendamento. Nós estamos falando aqui de quando? Eu cheguei em 2015. Eu fiz no comecinho, em fevereiro de 2016. 3 renovações ainda? Não, eu tinha pra caramba. Eu tava na minha primeira renovação. Eu digo, porque agora me parece que são 2, não é isso? São 2 renovações. Então, naquela época eram 3 de 12 meses cada. Isso, e foi no meu ano. Isso, foi no meu ano que mudou, que já tava mudando e tal. E aí eu falei assim, eu tava com dinheiro, né? Que eu trabalhei e tal, e eu falei, e agora o que eu faço? Fiquei em cima do muro e acabei indo pra lá, só que eu ainda tava dependendo daquela coisa de agendamento no consulado de São Paulo, que era horrível. Tinha gente que, sei lá, vendia agendamento. Sim, mas existe isso. Era uma bagunça aquilo, eu tenho informações de pessoas que ficam dioturnamente ali no site do consulado, uma pessoa entrando em todos os horários vagos, se cadastra para depois vender esses horários. Mas ainda tem que fazer isso? Mas ali a gente está falando de algo. Não, existem algumas regiões que não, né, que agora não, mas existem outras que ainda existe essas pessoas que fazem de tudo ali para te causar um problema, para quê? Te vender a facilidade. Olha só, você cara. Entende? Então tem que ter muito cuidado. E você tá no desespero, você quer, tem gente que acaba pagando. Eu fiquei 2 meses pra conseguir agendar. O dia que eu agendei foi numa madrugada, eu chorei, abracei meu primeiro flatmate que passou na minha frente, falei, vem cá, não sei o quê. Não, mas é assim mesmo. Caramba. Deixa eu só, antes de mandar um recadinho aqui, né, a gente já volta a falar disso, né? Não preciso falar da joia hoje, né? Precisa, porque o moço tá aqui, gente. Não, tô brincando. Se você tá aí no Brasil, né, ou qualquer lugar do mundo, se você, né, sabe que tem aí a possibilidade de uma cidadania italiana reconhecida. Aí, Hugão, ó, bota aqui. Aê! Bonito, né? Fala com a Gioia, ó, já tá na tela aqui, ó, escaneia aí, já vai direto no Instagram deles. Eu sempre fala com o Ale, que ele é muito gente boa, vocês estão vendo aqui agora, né? Você tá aqui ao vivo. Então fala com ele e a equipe dele vai cuidar aí bastante carinho, né, Ale? Muito. Demais. Viu que a gente não fala lorota aqui, né? Não fala, tá? Olha o conhecimento, olha o conhecimento aqui, você é louco, cara. Meu Deus do céu, é uma masterclass da cidadania aqui, ó. Exatamente. Vamos falar também daqueles momentos, pra quem mora fora, às vezes não é fácil, né? Ficar longe de família, amigos e tal. Acontece muita coisa aqui, crise imobiliária, né? Então você fica meio cabisbaixo. Então também recomendo a Gabriela Saab, psicóloga, tá? É uma pessoa queridíssima, tá? Tem um conhecimento também muito amplo do assunto de psicologia. Ela também, se você estiver passando por esse momento, vai lá falar com ela, troca uma ideia. Não passa por isso, não. É normal a gente ficar meio pra baixo, né? Principalmente morando fora da família, assim. Então, fala com ela, não precisa passar por isso sozinho. Vou falar também da Bia, minha amiga, Bia do Simples Tax. Nossa. O Ale conhece ela aqui. A Bia essa conhece também, hein? Essa, muito. Nossa muito. Senhora, pra você... Só para o seu público aqui, com curiosidade... lógico que na empresa eu tinha, né, uns profissionais ali que cuidavam da contadoria da empresa. Conheci a Bia,
né, através do Irlanda Talk Show. Legal. Conheci a Bia, tivemos uma afinidade ali. Quem que é a nossa contadora agora? A Bia. Aí, ó, tá vendo? Um trabalho Que excelente, massa, né? eu recomendo. É muito. E ela é muito inteligente, eu sempre Ela é fico muito. vendo o conteúdo dela. Mas ela dá explicando. bronca, viu, Gão? Ela dá puxa a bronca. orelha. Ela me deu uma bronca. Eu postei um negócio. Todo mundo aqui já tomou uma puxada de orelha da eu Bia. vi isso, Eu postei um negócio reclamando, né, sobre as taxas daqui, aumento de custo de vida e tudo mais. Ela, Gão, e bem educada, né? Gão, não é assim não, é porque é assim. Não, ela Falei, dá umas nossa, broncas, é verdade, né? é isso. Ela Mas puxa a sensacional. orelha. Mas aí, ó, tá vendo? A pessoa que puxa a orelha é a pessoa que quer que você ande no caminho certinho. Então, Quer se que você você saiba. que tem uma empresa aqui na Irlanda, ou se você quer abrir uma empresa, né? Ou até mesmo regularizar a taxa, de alguma forma você precisa fazer isso, né? Fala com a Bia, tá na tela também, acho que o Gão já colocou. Botei de novo. Fala com ela, escaneia aí, vai lá no Instagram dela, manda mensagem, fala, né, que você precisa de ajuda, ela vai te ajudar. E, cara, assim, é tanta burocracia. Pra que você vai perder tempo com isso se tem a Bia lá pra resolver pra você? Né? Joga no colo dela e fala assim, ó, você pode me dar bronca, mas o problema é seu também, né? E só pra gente fechar aqui, Lanzoni, né, Skin Clinic, é o cara que dá um tapa aqui na nossa lataria aqui, né? Eu tô vendo que minha testa nem mexe, ó. Rolou um botoxzinho. Eu vou precisar, O Rafa é um querido, então quem quiser fazer um procedimento estético aí, ó, botar uma enzima na barriga pra queimar uma gordura, o Rafa faz tudo isso aí, gente. Salvador das latas. Padoca, né? Todo mundo conhece que tá aqui Dub, né? A padaria Padoca, vai lá comer uma tapioca. Eu fui lá esse final de semana, levei o comediante, amigo do Whindersson Nunes, ele foi lá. Né, adorou. Na hora que ele viu aquela tamanho de tapioca, ele falou, meu Deus, o que é isso aí? Então você tá aqui em Dublin, vai lá, ou se tá vindo pra cá pro Intercâmbio, fica sabendo que já tem a padaria aqui pra vocês, tá? Você não vai sentir fome falta. agora, meu Deus. E eu vou melhorar essa fome tua aí, cara. Vamos falar do Two Lads. Sacanagem isso. Eu já tomei uma bronca aqui hoje. Você comeu o novo? Comi. Eu já tomei uma bronca aqui hoje que vieram na esperança do hambúrguer, né? Vieram. Veio todo mundo aqui, tem umas 5 pessoas aqui dentro. Renato, depois você dá um jeito pra esses moços aqui. Olha. Eles vieram lá de Cavan, só pra vir pegar aqui o Two Lads Burger. Sabendo que nem almoçaram. Vocês estão fechados hoje, gente, olha isso. Tá vendo? Mas, volta aqui uma próxima vez, a gente vai lá. O QR Code. Tá. Será que chega quentinho? Chega, opa. Então tá bom. Galera, vamos voltar aqui então. Me conta um pouquinho essa história. O pessoal que assistiu aqui lá no comecinho o vídeo, a história da Sheila, cara. Da Sheila foi isso? É curioso, porque a Sheila, ela contratou, e olha, né, ela contratou um advogado, um escritório de advocacia, na Itália. Então, veja, para você ver que não estamos falando só de brasileiros, né? Às vezes o italiano quer abraçar, né, as matérias jurídicas, área civil, área criminal e às vezes também um pouco da cidadania italiana, mas você precisa ter conhecimento para fazer, né? Então você precisa saber da lei de cidadania, é uma lei própria, é uma lei que você precisa estudo, é claro, você precisa muitas vezes do seu dia a dia, porque é completamente diferente de uma área civil qualquer ou de uma área criminal. Então veja, a pasta da Sheila é uma pasta materna. Tá. Por incrível que pareça, este advogado colocou a pasta da Sheila a comune. Lembra que nós falamos há pouco que pasta materna não se faz por comune? Uhum. E ele colocou essa pasta no comune para o seu trâmite. E não ia, de forma alguma, ser deferida. É uma pasta materna. Não sei por qual razão, quero acreditar aqui que por falta de conhecimento da lei, mas, e ela me ligou, na época eu estava no escritório da Itália, e ela me ligou, passou todos os pontos, né, explanou ali, falou, olha, isso, eu falei, não, pera lá, tá errado. Entrei em contato com o advogado, e ali ela já tinha pago tudo, se não me engano ela tinha pago integralmente, não sei se à vista, ou não me lembro, mas ela já tinha pagado, já pagou tudo. E não era só ela, né? Era o grupo que tava ali no mesmo momento que ela, né? Tava tendo problema, que ela falou. Não, tinha um grupo, mas no caso ali eu advoguei só pra ela, Sim. né? Mas tinha um pessoal aí. E o que acontece? Eu entrei em contato com esse escritório, expliquei, me apresentei primeiro, depois eu expliquei, claro, a situação.
Enfim, o que acontece? Nós conseguimos resgatar toda a documentação dela, toda a pasta dela, porque é difícil hoje. Você monta toda a tua pasta, faz expedições de certidões, apostila, traduz. Isso é muito dinheiro. Muitas vezes a pessoa faz empréstimo para montar pasta. Nossa. Para fazer cidadania. Então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Em momento algum. Sob nenhuma hipótese. E aí eu conversei com o advogado e disse, não é dessa forma que funciona. E, enfim, depois de, se não me engano, 2 dias, 3 dias de conversa, ele nos devolveu a pasta da Sheila. Consegui reaver o montante que ela pagou. Então, ou seja, ele restituiu todo o valor que ela pagou, que isso aí para mim foi bem bacana, né? Porque é difícil. E, enfim, daí demos entrada com a pasta dela junto ao tribunal competente, processo judicial via materna, e hoje em dia ela é cidadã italiana via judicial. Então a Sheila é uma amiga querida, eu sempre falo isso, porque são situações, né, que a gente vê a pessoa desesperada, buscando a orientação. Isso quer dizer muito para mim, porque acredita naquilo que a gente faz, acredita naquilo que a gente fala, e eu pude, graças a Deus, ser um intermediário aí nisso tudo e trazer a ela a realização desse sonho da cidadania. Que demais. Tá vendo, Gão? Cara, só quem passou por isso sabe quão chato e trabalhoso que é. Pega documento de inteiro teor. Na minha época, o documento de inteiro teor era 6 meses apenas. Aí tava chegando próximo da data, já tava vencendo a data do documento. Mas você sabe que, Gão, isso é uma curiosidade também, porque tudo quando o assunto é cidadania, nós temos que colocar ali os 2 pontos, né? As 2 vias, administrativa e judicial. Sim. Quando você toca num assunto ali que cidadania, a sua certidão foi, que a época era expedida até 6 meses, é que existe, claro, uma normativa sobre isso, mas para a comune, isso é muito mais aplicado do que para processo judicial. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos lá com certidões de 2020, 2021. Então, veja, uma pessoa, não tem sentido algum você emitir uma nova certidão de nascimento agora em 2023, sendo que você tem uma de 2020, 2021. Essa questão de validade de 6 meses para processo judicial não se aplica. Comune, o que eu trago? Depende muito daquele oficial que vai analisar sua pasta. Outra coisa, certidão de óbito. Nós nunca juntamos certidão de óbito para processo judicial. Então, veja, só 2 pontos aqui, eu já te disse... Nossa, trouxe 2 pontos aqui que você pode economizar muito. Bisa e do meu avô. Eu tive também, eu tive que ir atrás. Então, só esses 2 pontos, eu já te disse 2 características fortes, importantes, que o processo judicial você gasta menos e é muito mais seguro. A lei da cidadania não veja, quando eu coloco aqui que não precisa certidão de óbito, é claro, pessoal, que eu estou trazendo aqui, lato sensu, uma informação geral. É claro que pode ser determinado caso que seja importante sim juntar para comprovar alguma questão, tá? Mas, a grosso modo, não se junta certidão de óbito. Processo judicial. Então, veja, a gente monta a pasta, bonitinha, arrumou o que tem que arrumar, apostilou, traduziu e processo. Então, assim, depende muito daquele comune que você vai colocar a sua documentação. Agora, o processo judicial é isso que eu te disse, não se aplica 6 meses. Tá? Comune, vale a pena conversar ali com o oficial para ver se ele exige uma certidão um pouco mais atualizada. Isso tudo mudou não tem muito tempo, né? Ou sempre foi assim? Porque eu lembro que tinha que reunir tudo, inclusive... Você olhou nos vídeos do YouTube, né? Não, a minha assessora pediu, na verdade. Assessora, né? Ela pediu. E eu lembro que o documento mais difícil, o mais demorado foi a certidão de nascimento, que chegou depois... na Itália. Mas nascimento é sempre obrigatório. Sim, que chegou depois numa folha de A4, batida à máquina com uma assinatura e um carimbo. Mas é isso. E era válida. Mas é isso. Eu falei, cara... É lindo, né, quando você pega aquilo na mão. E aí eu falei, eu perdi lembra 500 euros. E não, era verdade. Mas vocês lembram que eu falei no começo dos cartórios em relação à comune, a discrepância que tem? Sim. É isso. Então, no cartório brasileiro, o que você tem? Tudo ali bonitinho, papel, né? Papel d'água. Lá era um papel A4. Quase que foi escrito à mão. E o tamanho do caderno para assinar? Mas muitas vezes existe ali nasta que é escrita à mão. Meu Deus. Escrita à mão mesmo. As pessoas têm lá os dados, né, do assento e depois vai transcrever os dados do assento para a certidão em si, tá lá escrito à mão.
Assim, eu acho que é passado, mas que é bonito aquele papel lá que você fala. Na hora que eu peguei aquele, eu falei, caramba, aquele cara, papel, aquele livro grandão é bonito, né? Tira foto. Eu tinha esse pensamento, assim, que né, o processo jurídico, assim, era mais caro e tal, porque, tipo, tá vendo? Os vídeos do YouTube que eu vi me encanando. Não, na verdade, assim, desculpa as pessoas que trabalham com intercâmbio, né? Que com certeza existem muitos aí que te assistem. E gosto muito dele, tem muitas pessoas que, nossa, eu só gosto muito do trabalho deles. Mas assim, existe essa impressão que a cidadania é muito cara. E eu digo a você que não. Se você pegar um exemplo aqui de um processo judicial via paterna, é mais barato do que uma renovação de curso. Caramba. É mais barato do que uma renovação de curso. E a pessoa às vezes não sabe disso. E outra, processo de cidadania, você pode fazer um pequeno pagamento de entrada, que são os impostos do processo, porque o processo tem taxa, tem imposto, e você divide o pagamento em 10, 12 parcelas. Ah, dá pra dividir. É mais barato, muitas vezes, do que uma renovação ou mesmo um curso de inglês. E não é essa... Você sabe um pensamento... Desculpa, eu te cortei de novo aqui. Não, imagina. Sabe um pensamento assim que eu sempre falo pra todo mundo, porque às vezes o pessoal perguntava pra mim assim, mas quanto que você pagou? E aí eu falava o valor que eu paguei. Eles falavam, nossa, mas é muito caro. Eu falei assim, então, cara, é que você tá olhando de uma forma errada, porque a cidadania, né, você ter um passaporte europeu, você ter o sonho de morar na Europa, é um investimento, questão, cara. Né? E aí eu falo, ó, né, na época, né, agora já tá um pouquinho diferente a realidade de custo e tal. Mas, né, eu fiz lá toda a cidadania e tal, né, consegui, beleza, esperei o tempo certinho e tal. E eu falei pra galera, em 6 meses eu já tinha todo o dinheiro que eu investi, entendeu? Exatamente. 6 meses, tipo, morando na Irlanda e trabalhando aqui full time, porque a cidadania vai te proporcionar isso e você vai ter muito mais emprego. Exato. Então, às vezes, é esse pensamento que as pessoas não têm. As pessoas querem sair do Brasil, né? Não tô falando pra vender tudo, não. Acho que cada um tem uma realidade. Mas elas querem sair do Brasil e às vezes, cara, elas têm um negocinho, que é a cidadania. E às vezes eles ficam nesse empecilho porque é caro. Não, na verdade, assim, às vezes a pessoa, ela está no Brasil e está pensando ainda em real. Então isso que é o grande problema, porque ela vai o quê? Converter. A nossa cidadania, a maioria das empresas são assim, nós estamos aqui, nós passamos o nosso preço em euro. Sim. Então o que acontece? Se eu mando um orçamento no Brasil, a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar em euro e vai converter. Só que ela tem que pôr na cabeça que uma vez que ela venha para cá ou para qualquer outro país da Europa, ela vai receber em euro. Ela vai receber em euro. Então é o que você falou, muitas vezes em poucos meses se paga. E outra, o raciocínio é o mesmo. Sim. O preço da escola de inglês está aí também. Então ela vai ter que converter também. Se tá no Brasil, ela vai vir para cá, vai pagar em euro também. Eu acho que é um ponto bom, assim, as pessoas que estão em casa, assim, tipo, botar na balança mesmo, assim, porque... vamos falar dos benefícios, já que a gente tá falando. São inúmeros. Os benefícios de ter uma cidadania. Eu, assim, cara, parece futilidade, né? Mas uma das coisas que eu amei, assim, é você chegar na imigração aqui, não precisar no aeroporto. Passar por aquela bateria de perguntas, né? Que eu passava. Mas o melhor benefício é poder falar, mexer a mãozinha, assim, né? Maquecaço. Já vem junto com o passaporte, já veio junto. Isso é bom. Não tem como. Mas os benefícios são inúmeros, Edu. São inúmeros. A contar, vamos começar aqui, por estar aqui, né, de forma legal, sem depender, né, de novo, desculpa pessoal, mas da escola de inglês em si, porque a gente sabe que vai chegar uma hora, acabou. Você não tem mais como renovar. Uma coisa é você vir como intercambista, outra coisa é você ser um cidadão europeu. Isso, aquela pessoa que vem como intercambista não há problema algum, pode vir, claro, natural. Mas veja, se o plano desta pessoa é continuar aqui ou continuar na Europa, é a cidadania. Veja, eu não estou falando da cidadania italiana somente, de qualquer uma, portuguesa, sabe? Então o caminho é a cidadania, porque senão você não fica, work permit, ok, pode ser também, mas a sua cidadania é por conta, você que vai fazer, você vai ter ali o seu passaporte, vai abrir trabalho sem limite de horas. Sim. Você não vai ficar mais restrito àquelas 20 horas semanais. Então, até cursos, né? Até faculdade. Quando eu tava fazendo faculdade, tinha gente que tinha passaporte e não trabalhava. Você quer ver? Tinha de graça. Você quer ver minha pós-graduação? Eu fiz pelo Springboard. Eu não paguei absolutamente nada, nenhum centavo. Exato. Uma pós-graduação, cara. Level 9, olha aí. Outro benefício, quer ver? Vamos lá.
para aqueles que possuem família, eu digo aqui, marido, filhos, o fato de virem também com a possibilidade de trazer a esposa ou trazer o marido, Sim. os filhos também em virtude do passaporte europeu. Veja, uma vez que nós entregamos a cidadania, vamos supor, você é meu cliente e você tem a sua esposa. Sua esposa, ela não faz o processo por não ser da mesma árvore genealógica que a sua. Ela pode depois, lá na frente, solicitar a naturalização, tá? Por um procedimento administrativo ou até diretamente na Itália. Mas, a princípio, você vem com o seu passaporte italiano e ela com o passaporte brasileiro. Só que vocês possuem um documento muito importante em mãos, que é a certidão de casamento. Uma vez que você tem a certidão de casamento italiana, você entra na Irlanda, ela no caso, sem restrição também. Tá? É claro que ela precisa comprovar visto, né? O visto dela é uma outra questão, mas ela entra com você, tá? E aqui fica vivendo de forma natural. Chegando aqui, o que ela aplica? Por Stamp 4. Sim. Stamp 4, vida normal. Sim. Os filhos já com passaporte italiano, então... Sim, exato. A gente tem umas perguntinhas aqui, vou falar pro Gão. Exato. Começar lá de cima. Só que antes eu queria só rapidinho, assim, Claro, é uma dúvida que eu tenho aqui. Claro. A região da Itália, se eu não me engano, é a região de Trento. Sim. É isso? É. Ainda dá pra tirar a galera que tem os antepassados de lá? Porque, tipo assim, só pra ter um... Eu não entendo tanto, tá? Tava conversando esses dias com um amigo meu. Mas é que, dependendo de tal ano, assim, parece que não era parte da Itália, não é isso? Isso, exato. É Império Austro-Húngaro. Né? Então, hoje, já não. Mas, antigamente, a região de Trento não pertencia à Itália. Era a região Império Austro-Húngaro. Veja, você me perguntou se ainda dá. Eu não faço. Eu não faço. Eu abro mão. Eu sou muito sincero em dizer. Converso com a pessoa que nos procurou. Falo, olha, o seu processo é um processo muito difícil. Já vi casos que aconteceu e deu certo. Mas eu não gosto de pegar uma pasta e saber que essa pasta pode, lá na frente, traduzir um não reconhecimento. A frustração é muito grande. Entendi. Frustração. Eu tento conversar com esta pessoa, vamos ali analisar a árvore dela, ou às vezes vamos partir para a árvore do cônjuge. Veja, essas possibilidades, as facilidades da cidadania italiana, né? Então a gente tem o cônjuge também, muitas vezes, que é possível seguir pela parte dele ou dela. Agora, se não é 100%, ao menos 90%, eu prefiro ser realista com o nosso cliente e falar, ó, desculpa, mas eu, pela região trentina, eu não faço. Conheço escritórios que faz, mas a gente aqui, eu não trabalho com a região trentina. Beleza, boa. Era uma dúvida que eu tinha aqui, porque eu não sabia até onde que era flexível lá. Eu tenho uma dúvida também. A gente sabe que agora é a extrema-direita, né, que está na presidência da Itália, né? Você acha que por algum dia, isso possa acabar sobre a oportunidade da Itália ceder a cidadania para os antepassados ali e tal? É muito difícil nós colocarmos aqui essa questão que você apontou como algum dia. Possivelmente sim, nós estamos falando aqui de um tempo incerto. Mas, veja, projetos de lei quase todo ano existem. Quase todo ano. O ano passado nós tivemos aí a questão da grande naturalização. Que aquele italiano, quando foi para o Brasil, se não naturalizou brasileiro. Sabe? Então, assim, muita coisa acontece. Isso existiu ou não? Sempre foi lorota? Perdão, desculpa. Isso existiu ou a sempre grande foi lorota? naturalização? Não, sobre o italiano foi pro Brasil, naturalizou brasileiro, perdeu. Não. Então, foi objeto, nessa grande naturalização, foi objeto de debate, mas caiu por terra. Não vingou, não procedeu, porque não tinha razão nenhuma. Veja, se eu estou indo para o Brasil, eu sou italiano, eu vou para o Brasil, e não disse ao governo brasileiro que eu não quero me naturalizar, eu não disse nada. Eu não posso ser naturalizado tacitamente. E essa era a grande questão. Faz sentido. Entende? Então, aqueles que não diziam ao governo brasileiro sobre a naturalização eram tacitamente naturalizados. Não faz sentido algum. O discurso dela é bem fechado, né? Ela tem um discurso bem acentuado, né? Mas em relação a esse projeto, tem acho que diariamente ali na faixa de umas 10, 15 perguntas sobre esse novo projeto. Recai ali sobre os nossos canais, o Instagram, o WhatsApp, enfim. Mas a gente
tenta colocar de uma maneira para que fiquem calmos. É mais um projeto. O projeto é apenas a apresentação. E aí tem um monte de votação, tem um monte de gente isso ainda vai precisar. Sabe? Então é aquele negócio. Se eu posso dar um conselho, principalmente quando a gente fala aqui de limite de geração. Até então, hoje em dia, não há. Uma das questões desse projeto de lei é isso, limitar a geração. Né? Então, o importante é você, se tem a possibilidade, né, faça enquanto pode. Não estou dizendo que vai cessar o direito à cidadania. Não, isso não vai. Isso não vai. Mas pode ser que lá na frente coloquem algumas pedrinhas, né, que interrompa, por exemplo, minha árvore vem do meu triza. Aí eles vão limitar para quê? Para 2 gerações. Aí te corta. Entende? Então é importante você saber isso. Se você pode fazer, faça logo. Não espera. Né? Em que pese aí, não só eu, mas como a maioria dos advogados que trabalham com cidadania italiana, quase que unanimamente aí dizem que não vai proceder, não vai vingar. Mas que bom, graças a Deus. Então tá, vamos pro chat. Eu tenho mais perguntas aqui. Primeiro de tudo, eu queria agradecer você, né, por ter vindo aqui. Obrigado, não imagina. Contar tudo. Muito explicativo. Obrigado. Porque assim, tem muita informação jogada na internet, como a gente disse, coisa de Facebook, de WhatsApp. Então, gente, pelo amor de Deus, não corram risco, não sejam estatísticas. Tá o QR Code aí, só escanear. Se tiver alguma pergunta, vai direto para eles lá. Vai falar com a Lê, ele vai responder tudo certinho, tudo bonitinho. E não corra o risco. É o seguinte, outra coisa que eu queria falar antes de começar a ler o chat aqui, Quem tá online, quem tá na live aí, vai lá e dá um like para nós. Porque aí o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai entregar o conteúdo dele aqui para mais gente que precisa saber do conteúdo, né? Que precisa saber sobre o assunto e tudo mais ali, Bom, primeiro lá em cima, o Ariel, ele tá perguntando aqui, o passaporte europeu dá direito a trabalhar em toda a União Europeia? Dá direito a trabalhar na União Europeia, sim, não tenha dúvida. E Ariel, obrigado pela sua questão. O passaporte italiano, ele abre a possibilidade de trabalhar, sim, não só na Itália, né? Mas é o nosso caso aqui, né? Nós estamos com um caso prático aqui, o Edu, eu... Né? Nós estamos trabalhando, vivendo na Irlanda. Gão, você também, né? Eu também não. Graças a Deus. Então, o nosso convidado Guilherme também, público. O passaporte dele é austríaco. Que massa. Então, veja, ele mora aqui também, trabalha. O Rui, passaporte português. Então, veja, nós estamos falando aqui da Europa. Da Europa, Então, da veja. Exato. Já te respondi, viu, Ariel? Muito massa. Aí eu tenho um elogio aqui, que massa. O Luiz Portuguese, é isso? O Luiz. O doutor Alessandro é um excelente profissional. Sou cliente e posso confirmar todo o seu profissionalismo e empenho com todos. Olha, esse Luiz, esse obrigado, Luiz. Obrigado. Sempre disposto a ajudar e sanar todo tipo de dúvida. Só tenho que agradecer. Maravilha, que isso, esse foi. Luiz, eu que te agradeço. Obrigado. Não, o Luiz é sensacional. Um rapaz muito educado. Legal. É um prazer enorme tê-lo como cliente do escritório. Massa. Aí, eu tenho uma outra coisa aqui, mas tá meio estranho isso daqui, a Solange. Só tô dando risada aqui já. Desculpa, esse é o podcast Irlanda? Estou meio confusa, porque o moço que tá apresentando o podcast não é o mesmo de 2 semanas atrás. Ô Solange, sabe o que tá acontecendo? Tem que explicar agora, ele tá sem óculos, é por isso, Solange. É porque nevou aqui na Irlanda esses dias, rapaz. Tá frio. Tem que explicar. Nevou e caiu neve até da sobrancelha aqui. Ele tá diferentão hoje. Deu a louca. Aliás, vamos dar um beijão pro Richard e pro Tarcísio. Eles que fizeram essa... Não, é uma obra de arte. Eu tô me achando, cara. Eu tô me achando moderno. Tá gatão, pô. Tá novinho. Eu tô me achando... não posso partir pra... Né? Não tem... Olha, mas a Turquia tá aqui pertinho, hein? E tá bem acessível. Fazer os transplantes, né? E tá bem acessível hoje em dia, bem viu? Acessível, tá continuando lá, É o seguinte, o Ângelo Santos perguntou aqui, a audiência da minha namorada é em outubro. Quanto tempo leva pra pegar o passaporte e ela vir para a Irlanda e tem o direito da cidadã europeia, da cidadania... Peraí, da cidadã... direitos de uma cidadã europeia mesmo, de uma cidadã europeia. Sem o passaporte ter chegado? Não, na verdade você vai entrar aqui com o passaporte. Só que é o seguinte, ele perguntou primeiro ali, qual é o nome? Desculpa. É o Ângelo. Ângelo, obrigado pela sua questão. Veja, Ângelo, a audiência é em outubro.
É isso? Isso, audiência em outubro. Tá, vamos explicar um pouco sobre o processo então. O processo ele tem basicamente 4 trâmites, tá? Eu estou dizendo aqui a grosso modo, 4 trâmites. A distribuição do processo, que vai, em poucas semanas, sai o número do processo. Depois, a data, a nomeação do magistrado, a sentença na data da audiência, tá? E a expedição de um documento chamado trânsito julgado. Então, muitas pessoas confundem final de processo com sentença procedente. Não é isso. A sentença procedente, ela reconhece o teu direito como cidadão italiano. Só que para o processo terminar, nós precisamos dessa certidão chamada trânsito julgado. É esse trânsito julgado que põe fim ao processo. Uma vez que nós tenhamos a sentença procedente e o trânsito julgado, nós pegamos ali os documentos necessários junto com o trânsito julgado, levamos ao comune para transcrição dos documentos. Tá? Então é difícil de falar quanto tempo que vai demorar, porque aí a gente já não... nós não estamos mais no processo, no tribunal. Nós passamos do tribunal para um procedimento administrativo que é comune. Tá? Então, ali, depois da tua sentença, da namorada dele, né? Isso. Depois da sentença, tem que levar essa sentença junto com o trânsito julgado para o comune fazer a transcrição do documento. Aí ela vem como cidadã italiana. Agora, vocês estão numa relação de namoro, né? Não existe ali um casamento. Então, você entra na condição de estudante, né? Ou então, como visitante, turista. Não tem relação ali com o passaporte, com a cidadania dela. Massa. Ó, boa. Eu tenho mais uma. Bom, só ia falar uma coisinha aqui que... aliás, esse momento, assim, depois que fala tá tudo certo, não sei o que, esse momento, gente, tenha paciência, tá? Não, tem porque paciência. É um momento muito difícil, porque você quer um negócio na tua mão. Sim, exato. Né? Exato. Pra ontem, você quer um negócio na mão. A ansiedade bate, né? Uma questão bacana é que, por exemplo, aquela pessoa que está aqui na Irlanda e vai solicitar o passaporte pelo consulado italiano aqui em Dublin, é uma visita só. Então você sai de lá, você vai pro agendamento, pro seu passaporte e já sai de lá com o documento em mãos. Olha que legal. No Brasil você vai uma primeira visita, paga e depois retorna para você vai fazer a foto e já pega. Aqui não, aqui você vai uma vez e já sai de lá com o seu passaporte em mãos. Boa. Ó, a Ju lá de Waterford tá mandando um beijo Juju, aqui pra todo mundo. Um beijo. Incrível. Ó, eu tenho uma pergunta da Thaís aqui, Ale. Consigo entrar na Irlanda como cidadã europeia apenas com a sentença do meu processo? Não, isso é documento italiano ainda, né? A sentença é aquilo. Sentença, ela reconhece você como cidadã italiana, mas nós estamos ainda trabalhando dentro do processo. Lembra que eu acabei de falar? O processo ainda não terminou. Eu preciso do trânsito julgado. Depois, veja, quando você chegar aqui na imigração irlandesa, o oficial vai olhar para sua sentença, nada vai entender. Primeiro porque está italiano. Vai ficar perdido. E outra, isso aí não é um documento original. Documento que você faz, entrada ou saída de imigração, é passaporte. Sentença alguma você... Olha, vou te falar, já falando disso sim, e a identidade? O ID. Você pouco usa, né? O meu é de papel ainda. É de papel, mas não... Aqui em Dublin já tá o cartão. Você pode solicitar pelo consulado. Você pode. Acho que eu vou o meu é papel, é bem velho. Você pode. Tanto é que eu nem ando com a minha, porque muito grande. É como se fosse um cartão de crédito. O teu, você já tem cartão. O cartãozinho, que ela vem com chip, mas você pouco usa. Você usa mais se você vive na Itália. Né? Como aqui a gente só usa documento assim para ir viajar, então é o passaporte que você vai usar. Você pode solicitar a sua identidade tanto pelo consulado quanto pela Itália. Só que se você for solicitar na Itália, aí você precisa fazer toda aquela comprovação de residência. O ID, né? Você precisa comprovar que você está na Itália. Não é simplesmente ir lá e no órgão... eu quero... Não é assim. Tudo na Itália funciona com o Vigile. Então, tudo lá se movimenta nesse sentido. Entendi. Então, precisam saber que você está na Itália e de lá você consegue movimentar tanto o passaporte quanto a identidade, tudo se... primeiro precisa da confirmação do Vigile da sua permanência lá. Boa. Sensacional. Aí, ó, a galera tá vendo, né? Um monte de coisa importante. Inclusive, eu vou pôr o QR Code de novo na tela. Vou deixar um minutinho ali, ó. Quem tiver dúvidas, manda para ele que ele vai responder. Vai direto pro Insta dele. Olha aí, eu tenho mais uma aqui, ó. O Luiz perguntou: como é definido para onde a pessoa vai quando ela faz o processo de cidadania indo até a Itália? É uma questão que é o próprio assessor que vai definir. Como que funciona? Geralmente, cada assessoria,
eles locam os apartamentos, né? A gente está falando aqui de uma cidadania administrativa, tá? Então, a pessoa vai para a Itália, conversa com a assessoria, vê ali a região que eles trabalham, e aí ela vai definir, olha, eu vou te colocar no comunital, porque esse comunital pode ser que ande mais rápido, ou no B, porque o B está mais vazio, não sei. Aí isso é uma questão que é única exclusivamente de assessoria. É onde eles advogam, né? Eles têm conhecimento ali daquela região, onde eles moram também. Exato. E é diferente, já se é que eu posso aqui já trazer como que funciona pelo processo, já é diferente. O processo, existe uma lei que traz que o seu processo vai ser distribuído no tribunal onde há o registro de nascimento do italiano, tá? Que agora não é mais em Roma, agora é distribuído pelos tribunais regionais. Então não é qualquer um. Existe uma regra para isso. Ah, o meu na época foi Roma, agora que eu tô lembrando. Foi Roma e demorava mais. Eu tava lá. É porque é grande, né, cara? Cheio. Eu tava lá, sofrendo de ansiedade. E pra encerrar o chat aqui, ó, depois eu tenho uma dúvida, tá? Pra encerrar o chat, o Felipe, ó, doutora Lê foi incrível no atendimento. Esclareceu todas as minhas dúvidas e com muita paciência. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado. Aí, ó, topíssimo. Um abraço. Parabéns. Forte, Sabe quem é o Felipe? Felipe Pacheco, ele é super fã aqui, cara, do podcast. Ele tá em todos os episódios. Não, Fica esse abraço pra você. Um abraço. E eu vou falar, o moço é bom de SEO, de site, de tudo, viu? O rapaz Quem sabe, problema, sabe, né? Rapaz, é problema. Vai lá, Algão, depois eu tenho só mais uma pra gente finalizar. Uma coisa pra você. É assim, ó. Quando eu tava no meu processo da cidadania, não precisava falar o italiano. É B1 ou C1 agora? B1, né? B1, o que você acha disso? Eu tenho uma amiga que ela tem passaporte polonês. E quando ela foi tirar o dela também, ela disse que ela tinha... Não falar fluentemente, mas ela tinha que falar alguma coisa. Exatamente como... membros da família de casado com britânico, quando vai tirar o passaporte, tem que fazer uma prova, tem que falar da história da rainha, fatos históricos do Reino Unido e tudo mais. Você concorda com isso? Que os aplicantes deveriam, pelo menos, um pouquinho ali? Essa questão da proficiência do idioma italiano se aplica apenas para cidadanias via administrativa. Via judicial não se fala nisso. Entendi. Eu achei que fosse todas. Não. Apenas da via administrativa, tá? É difícil te dizer, né, Hugão? Porque se eu concordo ou não, eu acho, vamos dizer assim, justo. Vamos colocar o ponto que é justo. Por quê? Uma vez que você esteja solicitando a sua... Outra coisa importante também é que isso não é pro cidadão da árvore, tá? Isso é para cônjuge. Sim, cônjuge. Nossa. Então, assim, aquele que é da árvore, por exemplo, o Edu, ele jamais precisaria apresentar uma proficiência de idioma italiano no B1. Agora, a esposa dele sim. Então, já que a esposa não tem relação sanguínea com a Itália, eu acho justo que a Itália fale. Veja, ok, eu posso te conceder a naturalização, só que em contrapartida, eu quero que você fale um pouquinho de italiano. É uma troca. Uma troca. Eu concordo. Eu passei uma vergonha, na verdade. Eu vou contar aqui porque eu quero que todo mundo saiba. Quer sentar aqui, Hugão? Quer sentar aqui pra aparecer? Não? Quer que eu vire a câmera pra você? Não, porque a vergonha já foi bastante vergonha. Tonto. Um tempo atrás a gente tava fazendo uma trip aí de inverno com a minha namorada e a primeira parada foi na Itália, né? Óbvio. E aí eu lembro que eu cheguei no hotel, entreguei meu passaporte italiano assim. E eu acho que ele era indiano, não tenho certeza, provavelmente. E ele começou a falar em italiano ali. E falar muito rápido. Aí eu olhei pra ele e eu falei em inglês, né? Porque eu travei, eu falei, olha, eu sou neto de italiano, mas eu não falo. Aí ele falou em inglês assim, que vergonha. Aí ele falou alguma coisa em italiano que eu entendi. Eu queria responder, porque eu entendi o que ele falou, mas eu não sabia como responder, entendeu? Então eu acho isso daí, cara, eu acho massa, tipo... Porra, pelo menos vai estudar, ouvir uma mulher. Lembrando entendeu? sempre que é importante isso, que é pela via administrativa e cônjuge. Aquele linha reta, sangue italiano, não é necessário que apresente. Tá? Eu acho que é por causa disso mesmo, né? Estou te dando a possibilidade e você aprende um pouco da nossa cultura. Agora que eu entendi, eu concordo. E outra, geralmente quem está solicitando por naturalização, veja que é diferente. Você, eu, nós, o Hugo, nós somos o quê? Sangue, Exato, nós somos cidadãos de sangue, linha sanguínea. O nosso cônjuge, ele não tem relação sanguínea com a Itália. Então, eu acho que há sim essa possibilidade
não é... O B1 é o início do intermediário. Então não é, sabe, é difícil. E a maioria dessas pessoas que querem a cidadania italiana para a esposa ou para o marido, que não tem relação sanguínea, é para de fato viver na Itália. Então, é importante sim que faça essa... Até para desenvolvimento natural. Exato. Para conseguir se virar lá, né? Porque não dá para depender. Aí depois disso, agora, eu tenho um aplicativo que é a rádio de do mundo todo, né? Nós temos muito tempo ainda, não? A gente tem tempo que precisar. E aí eu sempre ouço a rádio para ficar acostumando o ouvido, entendeu? Sim, não que eu vou falar, mas tá acostumado ouvindo notícia de lá, pô. Importante. Por que eu queria só... colocar isso. Muitas vezes a pessoa vai pela naturalização, opta pela naturalização, mas eu digo aqui, eu sempre converso isso com os meus clientes. Falo assim, não, como que é o procedimento agora para minha esposa? Eu falo, veja, qual que é o plano da família? Se o objetivo da família é permanecer no Brasil e viajar esporadicamente, você tem a sua certidão de casamento, tá? Tranquilo, mas eu quero passaporte. Tudo bem, se você faz questão, vá pelo caminho da sua naturalização. Há também essa possibilidade de vir para cá, para a Europa. Vamos tomar o exemplo da Irlanda. Vem para a Irlanda, para que você vai gastar dinheiro? Detalhe importante aqui, que um procedimento de naturalização demora mais do que um processo judicial. Ele tem um prazo até de 4 anos para ser definido. Meu Deus. Caramba. Precisa de documentos que jamais são requisitados para um cidadão de linhagem. Certidão de antecedentes criminais. Então, você tem que apresentar uma série de outros documentos. Um fato que, se você vem para Irlanda, por exemplo, você entra, por quê? Você tem a sua certidão de casamento com o seu marido ou com a sua esposa, certo? Aqui estando, aplica para o Stamp for 5 anos, passaporte irlandês. Então, existem outros caminhos também, porque muita gente fala, não quero, porque tem que estudar. Mas veja, qual que é o plano da família? Eu acho que é importante mesmo, foi bem colocado. Interessante isso, Planeja, vê qual que é o teu foco e busca aquilo que tu quer, né? Existem outros caminhos. Exato. Agora, só pra gente finalizar aqui, né, eu quero te fazer uma perguntinha mais pessoal, assim, eu sei que você trabalha com público, né, são vários processos, você falou lá atrás uma coisa que é muito legal falar, você trabalha com o sonho das pessoas, porque quando a gente fala de pegar uma cidadania, nem sempre é tipo, vou só viajar, ou vou pegar por pegar, não. Acho que na maioria das vezes tem um sonho, que é o sonho de morar fora. É o sonho de ter, para muita gente, de buscar aquilo que não tem condições, jamais teria condições no Brasil, que foi o meu caso, sabe? Você sabendo disso, trabalhando com pessoas que estão buscando um sonho, trabalhando com o sonho das pessoas, qual que é o significado disso na tua carreira? Ou pro Alê ali, a parte não profissional, porque profissional já dá pra ver que você gosta muito, você faz, você cuida realmente aquilo que eu falo com bastante cuidado, carinho, atenção. Mas pra você mesmo, assim, como pessoa? É muito gratificante. É muito gratificante. Eu vejo que é uma coisa que eu sempre falo, eu não posso brincar. Eu não me dou o direito de brincar com isso. Muitas pessoas fazem empréstimo para a realização desse sonho, vendem propriedades, vendem as suas coisas para a realização desse sonho. Eu sempre digo assim, que eu sou um intermediário. É Deus que me coloca e coloca as pessoas na minha vida. Então, eu faço de tudo o possível para que ande da melhor maneira, da maneira natural. E quando eu dou a notícia para os clientes, olha, saiu a sua sentença, muitas vezes, eu vou te contar um particular, às vezes eu fico mais contente que o próprio cliente, sabe? Porque eu fico realmente muito feliz, porque eu sei que a vida vai mudar. Muitas pessoas que no primeiro contato passam todos os seus projetos, os seus planos pra gente. Legal. E eu sou super atencioso, assim, eu gosto de escutar para saber, olha, vai ser legal pra caramba a cidadania para você, vai te abrir muitas portas. E quando a gente entrega essa cidadania, a sentença ou o passaporte, a felicidade das pessoas é algo que realmente contagia. A gente se vê ali, né, como um pouquinho desse projeto, né? E é uma relação de amizade que vai durar muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos.
Legal. Sensacional. Muito feliz. Ó, e eu vou falar mais uma Demais. coisa. Vou chamar você de doutor agora. Não, imagina. Uma coisa, né, que a gente tá. Tudo que você acabou de falar, o mais importante, o mais louco de tudo, eu vou pôr assim. Que se não fosse essa cidadania, isso aqui não tá acontecendo. Sem dúvida. A gente não ia ter Exatamente. se conhecido, cara. A gente não ia poder estar trazendo essa informação aqui pra galera. Exatamente. E é importante que a Irlanda abraça a gente, né? Aham. Você vê, nós estamos aqui muitos e muitos anos já. A Irlandinha escolhe quem quer. O Hugo botou o espeto lá na O'Connell, foi ele que construiu. Você vê? Então é isso. E é exatamente isso que o Hugo falou. Se não fosse a cidadania, Sem dúvida. muitos de Nada nós disso aqui estaria já acontecendo. teria voltado, ou estariam isso. buscando outros projetos aí. Exato. É, Por e isso que eu vou pedir agora, desculpa te interromper, Vai lá. antes de acabar, vou pedir agora pra todo mundo que tá na live, de novo, vai lá e dá o dedo no like pra nós, porque, cara, que programa top hoje, pelo amor de Deus, muito massa. Obrigado. É isso. Vai, Não, eu ia lindão. falar. Eu esqueci Menino que eu do- tava, fiquei prestando atenção. Ele tá ensolarado hoje, né, Ale? Não, que nevado. Tá, nevado, não, tá radiante. Vovão. Falei, Não, eu ia falar. O que eu ia Menino falar? bonito. Agora fugiu você aqui, tava com Hugão. saudade de mim, alguma coisa Também, do tipo Só, assim? o cara só viaja, Ah, cara. vá. Só viaja, não aparece mais aqui. Desculpa. Não, falar pro pessoal assim, eu acho que todos nós aqui, com a cidadania europeia, somos pessoas que, né, somos privilegiadas por ter tido, né, independente de como a nossa italiana chegou até o Brasil, né, porque cada um tem uma história, né, teve Sim. muito que fugiu da guerra e Muitos. tal, né, que foi a história do meu bisavô. Mesmo assim, hoje a gente tem muita sorte. Quando eu fui pra Itália, eu quis ir pra cidade que ele nasceu. Eu cheguei lá, eu chorei, sabe? Eu não sei porquê. Eu senti essa conexão. É. E é uma coisa única. Então eu falo pra você, se é do seu, né, plano, você tá em casa aí, principalmente quem tá no Brasil, se tá nos seus planos, né, um dia se você sonhou em morar fora, eu achava que era muito difícil, sabe? Não é fácil, não é isso que eu tô falando. Mas eu conheci um amigo que ele falou pra mim, olha, faz aqui assim, assado, e eu descobri que era muito mais simples do que eu tava na minha cabeça. Então, hoje em dia tem bastante ajuda, pode procurar aqui o pessoal da Gioia, fala com ele, se você sabe que você tem um sobrenome aí que pode ser de italiano, mas você não tem certeza, pode falar, né, Lê, também, de repente Claro. vocês dão, Claro, né, claro. dá uma ajudinha ali e Isso tal. Não, isso é muito comum. Às vezes, e é importante também frisar que não somente por sobrenome que você tem que atrelar a sua cidadania, o seu reconhecimento, Uhum. a sua genealogia. Não, muitas vezes você não carrega o sobrenome italiano, mas você tem sim um ascendente italiano. E este ascendente italiano vai te conceder a cidadania. Entende? Então, muita gente fala, não, mas é porque meu sobrenome não é italiano. Não, gente, vamos analisar a sua documentação. Existe italiano? Existe. Já é o que precisa no momento, Entendeu? né? Não fique, né, adstrito somente ao seu sobrenome. É isso. Isso é Muito importante. bom. Você tava falando desse negócio de informações aí, né? Pra mim, acho que o mais difícil foi juntar informações pra saber o que era verdade e o que era mentira, né? O que era realmente. Sim. Então, acho que é muito mais fácil ir na mão do profissional. Não, E sem o cara vai dúvida. te falar, ó, é isso, é isso, e não é isso, e pronto, Sim, acabou, exato. cara, Mais entendeu? fácil. Exato. É isso, então quem quiser aí, ó, falar com o pessoal da Gioia, o Gão colocou aí várias vezes, acredito que ele vai colocar agora também Por pra de novo. gente. Pode escanear aí o QR Code, ou pode ir lá no Instagram, né, da Gioia Advogados, vai lá, tem no meu Instagram também, do Lan Talk Show, tem o linkzinho lá também que eu marquei. Já pode ir lá, né, fala com eles e, né, espero que você tenha aí a possibilidade, cara, porque realmente muda muita coisa. Demais. Queria agradecer, temos um público bonito aqui. Vamos falar o nome de novo aqui, Ale, que eu já esqueci todo mundo. É o Rui, Rui, Aisliran Aisliran e Guilherme. e Guilherme. São Boa. meus amigos. E o Gão? E o Gão? O Gão? Veio tudo lá de cima ou você encontrou aqui hoje? Não, os meus amigos aqui? Isso. Não, Eles são de vieram- Dublin. Não, tudo de cá, mano. Aí, Eita, ó. pô, Veio pra trouxe fazer- o bonde todo. Veio fazer companhia. O Rui, ele é sogro do Aisliran, Aham. né? O Guilherme é meu amigo há muitos anos já também, tá aqui faz E mora tudo lá pra cima. todos lá. Então, é Caramba. hoje que no final a gente vai fazer a dancinha italiana lá, né? Ah, que a gente dança tinha combinado, italiana. né? Eles vão Vamos, dançar também, vamos, né? tudo Boa, dançar. boa, boa. O gigado austríaco. Dança aí. É. Gigado português. Essa eu quero ver. É isso, gente, ó. Primeiro eu quero agradecer Imagina, mais uma sou eu que vez. Tem agradeço. o toque final aqui, Ali. Senão Obrigado. a gente não consegue Obrigado. finalizar. Que incrível hoje, viu? Obrigado. Foi uma muito aula massa. mesmo. Vou falar pro Aham. pessoal de casa.
né? Se você vai assistir depois, pode mandar as perguntas lá no Instagram, né? Claro. Ele tem equipe lá pra realmente ajudar vocês aí que tá querendo saber sobre cidadania. Tem o Instagram também da Gioia, que tá cheio de informação, né? Tem bastante coisa, né, Ale? Muitas. Tem tudo isso daí. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, né? Obrigado mesmo. Obrigado ao público aqui, espero que vocês tenham gostado também aí. Tá um pouco calor aqui, mas eu preciso botar um ventiladorzinho aqui. Calor humano. Gão, seu lindo. Tá frio, obrigado. Tamo junto, hein? Valeu, Gão, obrigado também. Viu? Obrigado, vocês que estão aqui, ó. Falar em Ale, o Ale Amarante queria estar aqui hoje, ele te mandou um abraço. Outro pra ele. Tá, então já tô dando um recado aqui. Você que ficou até aqui, muito obrigado mais uma vez, tá? Por ter acompanhado a gente, né? Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no YouTube, lá na abinha live, então você pode continuar compartilhando aí com os amigos, com família, todo mundo pra receber essa aula que vocês assistiram aqui, que foi uma aula muito boa e gratuita. Isso que é importante, ó. Exatamente. Informação boa e de graça você não acha, viu? Em qualquer lugar, né? Galera, mais uma vez, obrigado. Amanhã tem a Dani aqui com o quadro Trabalho no Exterior, tá? Quarta-feira a gente tá de volta aqui, né, Algão? Tamo junto de novo. Tamo aqui com a Feira. A Fê vai falar bastante coisa também. Faça sol, faça chuva, estamos aqui. Faixa sol, faixa chuva. Faixa chuva. E quinta-feira tem o Grupo Mulheres do Brasil, tá? Aqui no quadro Mulheres, batendo aquele papo sobre o universo feminino, principalmente aqui na Irlanda. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio, hein? Fui!